Bom, estamos de volta. Glória a Deus pela sua vida, querido. Vamos então a essa mensagem maravilhosa do governo de Deus? Todos preparados? Vamos lá. E vamos começar lendo, vamos lá consultar, um livro profético, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Está aí para os abençoados acompanharem junto conosco. E diz o seguinte, olha: a alma que pecar, essa morrerá. Olha só, queridos. André, você falou que a mensagem de hoje está baseada em falando que o pecado nunca condenou ninguém e aí você já coloca um verso aí que parece contradizer toda a mensagem, né? Bom, queridos, isso é para vocês verem como o sistema manipula. Depois no final eu vou retornar com essa passagem e vocês vão ser revelados em relação a ela, tá bom? Vamos lá, queridos. Vamos passar a mais uma mensagem do governo de Deus, o governo da correção, e glória a Deus por isso. E fica parecendo redundante o nosso discurso, né? Porque nós sempre falamos que esse mundo foi estragado pela religião, né? Bom, mas parece uma redundância, né, queridos? Quando a gente sempre fala que a religião nos estragou, não é verdade? Parece que a gente sempre está tocando nesse assunto, a gente sempre está falando a mesma coisa. Mas é verdade. Enquanto vivermos neste mundo, o mal, nesse mundo mal da carne, mundo mal da carne e do pecado, sempre seremos influenciados por ela. Por ela quem? Pela religião. E quando eu falo o mundo da carne, do mal e do pecado, eu estou querendo dizer que o pecado nunca condenou ninguém. Você sabia, querido? O pecado nunca condenou ninguém? Ah, André, você está brincando. Isso não é verdade que você está falando. Olha, vamos ver por que o pecado, logo de cara nessa mensagem, uma grande revelação para as nossas vidas. Vamos consultar o nosso amado apóstolo Paulo, com a revelação da graça, em Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos capítulo 9, versículo 11 diz assim, olha: porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Queridos, notem bem, antes de nascer, Deus já havia feito suas escolhas. Então, partindo dessa premissa do antes de nascer, antes de haver forma humana, Deus já tinha escolhido. Então, o pecado nunca condenou ninguém. Se alguém condenou ou absolveu alguém, foi Deus. E antes do nosso nascimento. Por isso que em graça, nós cremos firmemente na nossa pré-existência. Por quê? Porque esse verso já nos mostra que nós tivéssemos uma pré-existência. E no verso 13, que eu vou colocar aqui para vocês, o Senhor nos revela que antes de nascer, olha só o que Deus já tinha falado sobre Jacó e Esaú. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Veja que revelação. E a pergunta a ser feita nessa mensagem, queridos abençoados, é: Deus muda quanto à eleição? Deus muda? Bom, hoje eu vou escolher o Roberto, porque o Roberto foi bonzinho. O Roberto se arrependeu dos seus pecados. Não, hoje eu vou apagar aqui a abençoada Roselita. Ela não é mais minha filha, não é mais abençoada nada. A religião pensa assim, né? Mas não é dessa maneira. Então Deus não muda. Então, se Deus não muda quanto à eleição, eu posso dizer hoje: Deus amou João e odiou Maria. Sim ou não? Sim. E por que Deus amou João? O religioso vai dizer que o João se arrependeu dos seus pecados e foi salvo.
Sim ou não? Não é assim que eles pensam? E nós, em graça, o que falaremos? Deus escolheu João antes da fundação do mundo, sem ter feito bem ou mal. E aí inclui o pecado. Se antes de ter pecado, João já foi escolhido. Então, a maldade que o João, porventura, venha praticar nesta vida, nesse corpo de carne, João nunca seria condenado. Sim ou não? Sim, André. A maldade de João, o pecado de João, nunca condenaria, porque ele já era um eleito de Deus antes de fazer o bem ou mal. Isso mostra e prova por A mais B que o pecado nunca condenou ninguém. Então, queridos, esse é o começo dessa poderosa mensagem que Deus vai nos encaminhar. Eu peço a vocês o máximo de atenção para com todos os versos que nós vamos dizer nessa mensagem. E para que essa revelação ganhe força bíblica, porque tem que ganhar força, vamos falar sobre o que é carne, alma e espírito, para que isso esteja bem claro para nós. Então, antes de falar da carne, da alma e do espírito, eu vou trazer uma rápida informação para vocês. A Bíblia fala de alma, corpo e espírito, certo? Não fala sobre alma, corpo e espírito? Claro que fala. Só que a forma como isso chegou a nós, como chegou até nós, veio por onde? Pela religião. E o que fazemos aqui na graça? Desprezamos os ensinamentos religiosos, sim ou não? Desprezamos. Aqui abominamos o que o pastor nos falou. Aqui nós ignoramos o que o padre ensina. Nós ignoramos tudo o que eles falaram em relação a Deus, porque eles estão totalmente errados. Então a Bíblia fala sobre estes três elementos: alma, corpo e espírito. Sendo que havia numa época aí, e há até hoje, uma filosofia oriental em que unia esses três elementos, corpo, alma e espírito. E a igreja introduziu isso em seus ensinos. Então, virou uma doutrina. Então, a doutrina que estuda o homem, lá na teologia, esse ensino que o homem são três em um ser tricotômico, porque vem de três, ou seja, a tricotomia humana, e a palavra tricotomia quer dizer que o homem é esses três elementos, alma, corpo e espírito, é o que deu força para que se entenda que o pecado pode condenar alguém. E hoje nós temos que separar, nós não somos três em um. Nós nunca fomos três elementos em um. Nós não somos tudo isso. Nós somos um só. Espírito, alma e corpo. Vocês estão entendendo? Então, quando se lê o verso lá do início que eu li, a alma que pecar, essa morrerá, logo o sistema vai afirmar que o pecado pode atingir o espírito e o condenar. E o Evangelho da Graça vem corrigir isto. Não somos três em um, queridos. Abençoados, nós somos espíritos. Então, a primícia de tudo, nós somos espíritos, revestidos em um corpo de carne que não é nosso e que tem uma alma. Mas a princípio o que somos espírito, isso tem que ficar bem claro. E nós participamos desta vida que tem um corpo de carne, que não é você, e tem a alma. O que é a alma, André? A alma é a animação da vida. Agora vamos ver o que o Evangelho da Graça deixa claro em que somos. Vamos ver. Romanos capítulo 7, versículo 23. Romanos capítulo 7, versículo 23 e 24. Vou colocar aqui para os eleitos. Tá aí. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo aí, queridos, está afirmando que há um corpo que é de morte, e que esse corpo batalha contra a lei do meu entendimento.
Quem é o meu entendimento que Paulo fala aí? É o Espírito. E essa lei prende o Espírito, que somos nós, debaixo de uma lei do pecado. E dessa lei só nos livraremos quando deixarmos de existir nessa vida. Só que o Espírito dentro do corpo de carne, ele é inviolável. Por causa do que eu li lá em Romanos, na escolha de Deus entre Jacó e Esaú. Então Paulo nos mostra que esses dois elementos, que é o Espírito e que nós somos, e o corpo de carne de morte, que não somos nós. E Paulo escreve isso e se move aqui nesta vida pela alma, ou seja, a alma, ela é o que dá vida ao corpo de carne. A alma é referente às coisas deste mundo. E agora, brilhantemente, o apóstolo Paulo nos informa o seguinte, agora no verso 5, eu vou colocar para vocês aí. Verso 5, verso 25 de Romanos, capítulo 7, está aí. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então existe uma lei, queridos. Essa lei estabelece parâmetros. Essa lei estabelece limites. Então eu passo a entender que o nosso espírito habita em um corpo de carne e ele é inviolado. Isso está claro. Entendeu, queridos? Agora vamos ver em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo destacando o seguinte versículo. Está aí, o seguinte entendimento. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou trazendo um entendimento para vocês da salvação que o sistema nos impõe, que diz que a alma e o espírito e o corpo são um só. E que o pecado, ele atinge o espírito e o condena. E nesse entendimento que eu trouxe diante de Romanos capítulo 7, nos mostra uma batalha do nosso espírito contra as coisas da carne, que está presa ao pecado. E eu disse que é inviolável o seu espírito. Por isso que Paulo aí em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, querido? Então agora vamos ver o seguinte, vamos falar sobre a alma, rapidamente aqui, dar uma passada na alma. Muito se tem discutido sobre a alma ao longo da existência humana, e nós, em graça, temos que saber qual a nossa posição quanto a isto. A princípio, queridos, a alma está ligada diretamente a este mundo, ou seja, a alma só existe porque é um corpo de carne. Sem esse corpo de carne, o que acontece? A alma morre. E a alma atua diretamente na carne, através da mente, manifestando-se através dos sentidos humanos. E através dela, temos o quê? Sensação de estar vivos por causa dos sentimentos. Olha, Deus, quando formou o homem, Deus, quando fez o primeiro homem, Adão, ele precisou algo para animar o corpo de carne. Vamos ver aonde está escrito isso? É Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então vocês já identificam aí que a alma, ela tem a ver com o corpo de carne. A alma não tem a ver com o espírito. Vocês estão entendendo? Esse entendimento você tem que ter. É esse entendimento que nós temos que permear. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem foi criado primeiro? O espírito ou a alma? O espírito, não foi antes da fundação do mundo. A alma foi criada por causa do espírito ou por causa da carne? O texto diz que foi por causa da carne. Então, lendo esse verso e respondendo a essas perguntas, nos deixa mais claro o que é a alma. E a pergunta é, a alma prossegue sem o corpo de carne? A alma continua existindo depois do corpo de carne? Claro que não. Então, nesta divisão, o que podemos reafirmar
é que nós somos um espírito e vivemos em um corpo de carne que tem vida através da alma. E que ao morrer o corpo de carne, o espírito volta para Deus, o corpo de carne morre juntamente com a alma. Agora, definindo isso, então a alma vai experimentar as coisas desta vida e ela crescerá. A alma cresce, ela terá o seu começo, o seu meio e o seu fim. Por isso que Cristo revelou a nós, lá na carta de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nos indicando aqui que quem nós somos, né? Veja bem, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Estão pegando o corte aí? Que revelação, queridos. Nós somos o tesouro. Nós somos o espírito. E estamos em um vaso de barro. Estamos. Não somos o vaso de barro. O vaso de barro aí é representado pela carne. Por que não somos? Para que a excelência do poder seja de Deus. O poder da escolha é de Deus. E não do corpo de carne. E muito menos da alma. E muito menos do espírito. Por esta razão, o pecado nunca condenou ninguém. E existe homens somente... agora eu fazer uma revelação para vocês que muitos já sabem disso. Existe homens somente com os dois elementos, tá? Existe homens com dois elementos, que é corpo de carne e alma. Não tem espírito. Há pessoas no mundo que Deus não escolheu para continuar nessa jornada que Deus preparou para nós. Esses a Bíblia chama que é o pessoal da outra semente. Mas isso é um papo para uma outra hora. Então há pessoas neste mundo somente com os dois elementos, tá? E quando morrem, quando vão à sepultura, a alma ela se desfalece e o corpo de carne volta para o pó da terra. E as suas memórias serão apagadas. Esses são os filhos que não são os filhos de Deus, mas isso é um papo para uma outra hora. O Filho de Deus tem os três elementos: o espírito ao qual nós somos, o corpo de carne e a alma. Entendeu? Então, olha só, para ficar bem simples agora o entendimento, olha, é como se nós fôssemos um carro. Como se nós estivéssemos dirigindo o carro. Nós não somos o carro, nós somos quem dirige o carro. O carro seria o corpo de carne e a estrada, a alma. O dia que a estrada acabar e o carro se danificar, você, que não é nenhum dos dois, simplesmente sairá do carro e continuará a sua jornada com Deus. Agora, quem não é filho, tem apenas os dois elementos. Quando acabar o carro, quando acabar a estrada, babau. Então entendemos o que é alma, ok? Agora vamos só dar uma passadinha para entender o que é o corpo de carne, tá? Abençoados, a carne é um elemento que Deus criou da terra, não é verdade? Deus criou o homem da terra. E esta carne recebeu atributos nela. Sabe qual é o atributo que a carne recebeu? Paulo, em revelação, nos mostra em Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ver o que diz. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Aí diz que o pecado entrou no mundo quando havia o corpo de carne. E sem um corpo de carne não há pecado. Pegaram o corte aí? Sem o corpo de carne, o pecado não entraria no mundo. O pecado precisou de um corpo de carne para se fazer pecado. E pelo pecado, o que aconteceu? Entrou a morte. Assim também a morte veio a todos os homens. Por isso que a carne, em carne, todos morrem. Mas o que pecou? O espírito ou o corpo de carne? O corpo de carne. E esse corpo de carne recebeu uma sentença.
foi a sentença do corpo de carne. Sabe qual foi a sentença do corpo de carne? A lei do pecado. Por isso que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por isso também que o pecado nunca condenou nenhum espírito. Abençoados, não é o fato de sermos bons ou maus que nos identifica nesta vida. Porque todos temos um corpo de carne, condenado à lei do pecado, tanto justo como injusto. Agora, quando a carne se contaminou, causou algo ao espírito. Quando Deus colocou o primeiro espírito dentro de um corpo de carne danificado, alguma coisa aconteceu. Porque todos nós entraríamos em um corpo de carne de pecado. E automaticamente, aquilo que é naturalmente são e puro, que é o nosso espírito, entrando em algo contaminado, sofre alguma coisa. Então, o espírito, nesse momento, quando entramos, não nós, porque nós nascemos depois da cruz, o papo é diferente, mas quem viveu antes da cruz, quando o espírito entrava dentro do corpo, esse espírito automaticamente adormecia. Quando entrou no corpo de carne. Por esta razão que no Antigo Testamento, a lei foi totalmente produzida para a carne. A lei é um compêndio de ordens que é feito para a carne. Não toques, não proves, não manuseies, guarde dias, anos, se abstenha, duro trato com o corpo. Tudo era para a carne. A lei de Moisés, a única coisa que fez foi evidenciar a morte, porque o homem não conseguia cumprir. A lei aguçou o mal, a lei ergueu a debilidade da carne. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre a lei e a enfermidade da carne. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Espero que eu esteja sendo bem claro para vocês. Vamos lá. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Olha aí. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que, Paulo? A carne estava enferma? E continua ainda enferma, Paulo? Sim. Porém, Cristo a condenou. Cristo a condenou com o pecado na própria carne. Então, o pecado só atinge a carne. Ok? E a alma que pecar, essa morrerá. Vocês estão entendendo? Porque a alma, ela está atrelada ao corpo. E qual alma que pecou, André? Todas. Até aquelas que vieram antes da lei. Porque até a lei o pecado já estava no mundo. E enquanto tiver uma carne de pé, terá o pecado. O que acontece é que o pecado nunca condenou ninguém. Antes que tivesse nascido, nem feito bem ou mal, Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú. E condenou a Esaú. Quem é do espírito é espiritual. Quem é carnal é da carne. Por isso que a carne apresenta, né? Por isso que Paulo apresenta as obras da carne. Está lá, Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Eu contei 17 itens lá. E notem que Paulo estava se referindo à carne, mas estas coisas não podem nos condenar, porque é a carne. Não herda, é claro que quem faz aquilo ali não herda o reino de Deus. E não herdar o reino de Deus nesta vida é viver afastado desse conhecimento, por exemplo. Quando você deixa de reinar em vida, quando você deixa de receber a abundância da graça e do dom da justiça, faz com que você não reine em vida. E você vive afastado desse conhecimento. De entender que o pecado nunca condenou ninguém, querido. Sabe o que é isso? Vocês sabem o que é isso? Quem não conhece isto, não herda. Porque o reino de Deus está na nossa mente. E quem não tem a mente aclarada, não tem acesso a isso. Irmãos, há uma lei inviolável. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que diz, vou botar aí para vocês. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por essa razão
quem tem a mente de Cristo ativada, somente quem tem a mente de Cristo ativada pode entender estas revelações. Estão habilitados por Deus para entender estas revelações. Agora veja como vocês, ou como nós, nos encontramos hoje para Deus. Olha como nós nos encontramos para Deus hoje, querido. Isso aqui é para dar 2 saltos mortais para trás. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Você está vendo? Essa questão pecado, ela tem que estar resolvida de uma vez por todas nas nossas vidas. Porque aí, Paulo apresenta uma incrível revelação. Porque o nosso espírito é inviolável. Porque até o corpo do pecado foi desfeito na graça. Isso é a maior prova de que o pecado nunca condenou ninguém. Então aprendemos hoje essa grande lição e descobrimos essa grande verdade através de examinar o Evangelho da Graça. Vimos que o Filho de Deus tem estes 3 elementos que nos identifica, que é espírito, carne, corpo de carne e alma. Porém, nós somos nós somos o espírito. Nós não somos esse corpo de carne. Paulo, mais uma vez em revelação, nos mostra aqui, ó, Hebreus 2,14. Vou botar para vocês, que lindo. Hebreus 2,14. Olha por quê. E visto como os filhos participam, queridos. Vocês não são carne e sangue. Também ele participou das mesmas coisas. Vocês estão entendendo? Por que nós não podemos conhecer a Cristo, a Jesus segundo a carne? Por causa disso. Porque aquilo ali foi uma participação. Ele não é mais aquilo. E nós também não somos esse corpo de carne. Nós não somos também a alma. A alma, ela aprende as coisas da natureza humana, as coisas desse mundo, a ciência desta vida, e que não tem nada a ver com a ciência do espírito, e que nós trazemos nossa mente, a mente de Cristo ativada. Como é que é simples entender estas coisas? E esse diabo aí do texto de Hebreus 2,14 foi o diabo da lei. Foi o diabo da nossa carne. Então aprendemos também que o corpo precisa da alma. O corpo de carne precisa da alma para dar vida. Agora o espírito, quem dá a vida é Deus. Quem sustenta é Deus. Esse saiu de Deus e voltará para Deus. E nós hoje, queridos, nos encontramos mortos na carne e vivos no espírito por causa do sangue de Cristo. Tem mais alguma dúvida aí? Romanos 6,7. Mais aí um cortezinho pra gente. Diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quer mais aí? É muita glória. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Agora vem a grande revelação. Porque o pecado é para a carne. E não pode atingir o nosso espírito. E uma das maiores mentiras criadas pelo sistema foi essa tal de tricotomia. Dizer que somos carne, que somos espírito e que somos alma. Isso é uma grande mentira. Isso foi uma invenção para nos manter presos, queridos. Por isso que o Senhor está nos revelando desta maneira, desta forma, de uma forma mais abrangente. Por essa razão, quem não é filho não acessa essas coisas, não acessa as informações. Por isso que graça não é por força nem por violência. Porque aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Quem é carnal não tem acesso. O que é carne é carne. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo, não é isso? Que diz 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que corte. Que lindo. Então hoje o Senhor nos desvenda mais uma maravilhosa mensagem. Nós precisamos anunciar essas verdades para atingir os eleitos que ainda estão no sistema. Porque lá tem muitos ainda que se prostram para o sistema. Precisamos anunciar essas verdades. Diga você que está aprendendo nessa noite, dessa maneira, queridão, fala para ele. Você sabia que o pecado é para a carne? E você sabia que hoje estamos mortos ao pecado?
Você sabia que o pecado nunca condenou ninguém? Porque o teu espírito é inviolável. Você sabia que antes de nascer, antes de você ter feito bem ou mal, o Senhor te escolheu? E também o Senhor rejeitou. Então tudo, meu amigo, que você aprendeu no sistema religioso foi engano. Por isso que temos que jogar fora. Agora voltando aqui ao primeiro versículo que eu li, Ezequiel, nós vamos entender ele melhor. Olha como é que fica mais claro. A alma que pecar, essa morrerá. Claro. E morre, né? Agora você tem esse entendimento. E podemos dizer que toda alma pecou. Por isso que ela morrerá. Agora você, querido, não é a alma. Você não é o corpo de carne que vai à sepultura, que vai ao inferno. Você é o espírito escolhido antes da fundação do mundo. Deus amou você de tal maneira. É muita glória. Então chegamos ao fim dessa mensagem. É muita revelação. E precisávamos saber disso. E só descobre isso quem tem a mente de Cristo ativada. Então hoje nós destapamos uma grande mentira do sistema religioso. Hoje o Senhor nos entrega uma grandiosa mensagem. E hoje nós podemos dizer que o pecado nunca condenou ninguém. O que existe é que Deus, o nosso Papai Deus, o soberano Senhor de todas as coisas, amou e escolheu, e odiou e rejeitou, e ponto final. Ele é Deus. Deus tem um propósito nisso. Essa vida aqui há um propósito muito grande nisso. E é isso que vamos ver na próxima mensagem desse grandioso tema. Graça e paz e até a próxima mensagem. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted